no livro de Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4, versículo de número 38. Tá aqui, ó, a palavra de Deus. Pronto. Vamos lá. Marcos 4, verso de número 38. Evangelho de Marcos 4 e 38. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler o verso 38, aí depois eu vou explicar o ocorrido antes. 38 diz assim, ó. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta. E ele estava na polpa do barco, dormindo em uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta dos discípulos para o Senhor Jesus. A pergunta é, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não faz questão de mim? Que pergunta, né? Por que surgiu essa pergunta? A Bíblia nos conta que Jesus pegou os discípulos e disse assim, olha, vamos passar para o outro lado, para outra margem. Entra no barco e vamos para o outro lado. Maravilha, até aí tudo bem. Entraram no barco e olha que aquelas pessoas que estavam no barco com Jesus eram pessoas acostumadas a navegar, a enfrentar o mar, a estarem pescando. Então, pessoas que conheciam o mar, sabiam o momento certo de navegar, se o tempo estava bom para entrar no mar, porque é muito sério isso, tá? Se uma pessoa vai pegar um mar alto, irmão, e não tiver experiência, ele pode se perder, morrer, né, devido a uma tempestade que pode surgir ali em alto mar. Às vezes a praia tá aquela coisa linda, sabe? Aquele sol, é isso. O sol, sabe? Aquele sol lindo assim, brilhando lá no fundo. A areia quente, a água tranquila, sabe? Mas sai da praia e vai para o alto mar, você vai ver. De repente tem uma grande tempestade no meio do mar. E quem está na praia não vê, nem sabe. Mas tem tempestade no alto mar. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus disse, bora lá para o outro lado. E eles foram. Começaram a passar de um lado para o outro. E a Bíblia diz que Jesus, cansado, adormeceu. Ele dormiu, descansou, tranquilo. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade em alto mar. Veio uma grande tempestade no mar, na hora em que Jesus estava dormindo. E aí os discípulos, tentando vencer a tempestade, tentando vencer aquela dificuldade, aquela luta, eles não conseguiram. E aí resolveram despertar Jesus. O verso anterior diz que eles estavam lutando contra o vento e a água enchia o barco. Quando eles viram que não havia mais saída, não havia mais forma de vencer essa tempestade, eles clamaram por Jesus e disseram, Senhor, o Senhor não se importa? E aí é a pergunta que eu te faço nessa manhã. Você acha que o Senhor Jesus, ele não se importa contigo? Você acha que Deus, ele não se importa com as tuas dores, com os teus problemas, com as tuas dificuldades, perdão, com as tuas limitações, irmão? Será que o Senhor não se importa? Olha, eu vou te mostrar dentro desse texto como o Senhor se importa como que o Senhor estava se importando com aqueles discípulos. Como o Jesus, ele deu uma promessa que ele mostrou que ele se importava. E eu quero te dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga. O Senhor se importa e ele mostra para você que ele se importa. A Bíblia diz que a primeira coisa, como demonstra que Jesus ele se importa, é que Jesus disse, passamos dessa margem para outra margem. Jesus estava dizendo, nós vamos entrar no barco, nós vamos atravessar esse mar e vamos chegar do outro lado.
mesmo que seja de forma indireta, seja de forma indireta, aqui tem uma promessa. Vamos passar desse lado para o outro lado. Jesus, ele prometeu isso. Vamos atravessar essa tempestade. Vamos passar dessa banda para outra banda, dessa margem para outra margem. A primeira informação que eu tenho para você nesta manhã é que o Senhor Jesus, ele não te abandonou. Ele não te abandona. É uma promessa. A Bíblia diz, olha, Jesus diz, quando Jesus estava sendo ascendido aos céus, e os discípulos estavam olhando assim para ele. Quando ele estava subindo, Jesus disse, olha, não vos deixarei só. Enviarei o Consolador para que estejais convosco. Jesus, ele prometeu que nós não estaríamos só. Então a primeira informação que eu quero te passar é que você não está só. O Senhor, ele se importa contigo, sim. Você não está só. Não está só. Ele se importa. Ele se importa porque ele prometeu. Ele fez uma promessa. Eu falho nas minhas promessas, eu falho. Agora, o Senhor não. Deus, ele não falha nas suas promessas. A Bíblia diz que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, não tem como passar as palavras do Senhor. Então, se ele te prometeu que ele estaria com você, porque ele prometeu na palavra dele, estou convosco, estou convosco, estou convosco. Isso é sinal que ele está presente, isso é sinal que ele se importa. Mas por que o desespero?